Muito bem, pessoal. Estamos aqui com o Caio, professor de inglês, aqui atua, né, hoje como professor de inglês e faz parte do nosso programa de acompanhamento. Bom, estou gravando esse vídeo aqui para trazer um pouco da experiência do Caio, né, os resultados que ele alcançou recentemente e que vai alcançar. Caio, provavelmente a gente vai gravar outros vídeos no futuro, tá? Já estou avisando Tomara, previamente aqui, tomara. com novos resultados aí. Bom, para começar, né, Caio, se apresenta um pouco aí do que tu faz hoje, como que você atua como professor e gostaria também que você comentasse dentro disso, né? O que é que te fez em buscar o nosso acompanhamento? Perfeito. Me chamo Caio Lacerda, tenho 22 anos, sou professor de inglês há mais de 4 anos, mas trabalhava em outros cursos, outras escolas, comecei a me tornar professor particular há mais de 2 anos e estou aqui no programa há 2 meses. Trabalho aqui no digital, né, como professor de inglês online. E o que me fez procurar o Jonathan foi eu estava vendendo muito minha hora-aula. Eu tinha mais ou menos 30 horas de aula por semana. E para quem é professor sabe que para ter 30 horas de aula você tem que ter 60 horas de preparar material, buscar o material. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ter controle sobre o meu material, então eu nunca pegava o material pronto. E aí, para eu preparar esse material todo para o aluno, para ter aquela aula, eram as 2 horas a cada hora aula. Então, assim, eu trabalhava facilmente 10 horas por dia, trabalhava de segunda a segunda, até domingo eu trabalhava. Então, eu estava procurando soluções. Eu estava pesquisando nas redes sociais, quais eram outras técnicas, o que os outros cursos faziam, o que outros professores faziam. Achava que eu precisava contratar professores freelancers e até cheguei a contratar alguns para me auxiliarem nisso. E um dia, despretensiosamente, eu encontrei o Instagram do Jonathan Pô, legal. e foi por acidente mesmo. Só que quando eu vi, eu me identifiquei na hora, porque eu falei, caramba, olha só, não venda só hora aula, é isso que eu preciso mesmo. E aí fui, entrei lá no link, é, conheci um pouco mais do Jonathan, assim, eu fiquei surpreso, porque eu acho que era sábado de manhã que eu entrei em contato com ele, e 5 minutos depois ele tava mandando mensagem, me mandando um áudio. Eu achei que Foi. era um robô, mas mandou um áudio com meu nome personalizado. Eu, caramba, que isso? Não, não é possível, essa inteligência Não é artificial não tá tão possível. avançada assim. Exato. E, Era e eu eu vou mesmo. ser eu vou ser muito sincero, eu não tava, tipo, nada disposto a comprar, a investir dinheiro. Olha Porque eu só. falei, não, eu consigo por conta própria, eu vou conseguir. Só que eu fui percebendo que, de fato, tinha uma carência muito grande, eu ainda não tinha acesso àquilo que o Jonathan passava. E, e a gente foi conversando, a gente fez uma consultoria, no final fez Boa. bastante sentido para mim. Excelente. Eu segui um pouco o exemplo do Nicolas, que é um outro aluno aqui. Um dos É, anos. eu peguei um empréstimo, não de todo o Caramba, valor, não mas sabia. valor. E aí, E e, foi. e aí, cons- e aí consegui depois até recuperar esse empréstimo. E sim, Que bom. fez muito sentido o programa pra mim. Excelente. Ainda tá no segundo mês, né? Então temos mais 10 meses pelo menos pela frente, né? Sim, No conseguiu fazer a programa. promessa dos primeiros 30 dias, Ai, ai, já consegui. recuperar o valor investido. Então. Exatamente. Pô, que legal isso. É interessante tu contar essa tua experiência, né? Porque muita gente às vezes entra em contato comigo e pergunta, né? Às vezes pode. Aí eu respondo. E aí teve um aluno um dia desses que entrou recentemente. Ela falou assim: Jonathan, eu tô comprando de você porque eu gostei muito do método, mas ela falou justamente assim. E porque não era um chatbot que tava me respondendo ali, era uma pessoa real mesmo. E Sim, aí eu falo isso sim, para as pessoas, cara. Hoje em dia a gente tá numa era de inteligência artificial que é muito bom e etc e tal. Mas aí sempre tem as consequências também. Então, uhum, hoje em dia eu sempre falo, se você puder humanizar cada vez mais o teu negócio, mais destaque você vai ter, porque todos os negócios vão acabar, de certo modo, robotizando as coisas, e vai ser um sim, diferencial justamente a você estar ali presente, etc. Mas, Caio, cara, quando você entrou num programa assim, você falou um ponto aqui interessante que foi, você não estava disposto a investir logo de início, uhum. mas algo te fez ver que era necessário investir. O que foi exatamente esse algo pra ti? Tipo, qual foi o ponto assim de virada de chave que você disse, cara, eu preciso investir aqui porque eu preciso mudar meu negócio?
Uhum. Eu acho que foram duas questões. Primeiro foi algo interno e segundo foi algo do programa que o programa oferece. Internamente foi essa perspectiva de que eu tô cansado de vender meia hora a aula. Tô cansado de não ter tempo com a minha família, tô cansado de ver as pessoas indo no cinema e não ir no cinema. Eu tava há 6 meses sem ir no cinema, por exemplo. Porque eu não tinha tempo, eu não tinha tempo de sair com as pessoas. E tava quase 2 meses e meio sem ver filme. Coisas básicas, banais do dia a dia. Mas são coisas que são importantes. Ficar tempo com a Justamente. família, jogar. E foi algo interno. E essa segurança que foi passada durante a consultoria e esse plano de ação muito claro foi o que me fez mudar de ideia. Ao longo da consultoria eu falava assim, caramba, faz sentido. Realmente isso que eu tô fazendo aqui, eu preciso parar. Nossa, mas isso aqui que eu tô fazendo, realmente, quando você para pra pensar por essa lógica, não faz sentido nenhum. E foi exatamente essa foi encaixando muito bem. O que eu acreditava que eu precisava, que eram horas livres, que eram mais horas com a minha família, com o posicionamento que eu precisava ter, com uma estrutura também. Eu lembro que eu cheguei na consultoria e eu falei assim, Jonathan, sendo sincero, eu tenho uma ideia do que eu acho que eu preciso fazer, mas Boa. eu não quero ficar perdendo tempo, tentativa e erro. Eu quero alguém que vai me trazer a clareza do que funciona de Perfeito. fato. E então, Perfeito. foram essas duas questões internas e externa, a Externa. clareza que eu tive Que do bacana isso. programa. E, e é legal você, né, você trazer essa tua visão, porque às vezes nós estamos 100%. Você falou, né, cara, não tinha tempo para ir pro cinema e eu fazer alguma coisa assim por fora. E é justamente nisso, né? Se você não tem tempo para essas pequenas coisas, alguma coisa está errada. Porque são coisas simples, de certo modo, que seriam, né, naturalmente fazem parte do nosso dia, né? E às vezes muitos professores só despertam para isso lá na frente. Que bom que você despertou antes, Uhum, né? Eu sempre digo isso para os professores, cara, quanto antes você despertar, melhor, porque o quanto mais você se envolve com essa rotina de vender o seu tempo, né? Você simplesmente fica mais difícil ainda de você desvincular ao longo do tempo. E Caio, eu sei que ainda é muito cedo, né? Você entrou no programa recentemente, mas você já obteve alguns resultados. E aí eu não quero nem falar agora no aspecto de resultado financeiro, mas como que tu vê isso, essa mudança para, em vez de vender 100% das tuas horas, tudo bem que estamos numa transição ainda, né? Vamos ser uhum. honestos aqui, você está num processo de transição ainda. Você agora está criando algo, né, que são os programas de acompanhamento para você melhorar a experiência também do aluno. Como que tu vê isso também impactando na experiência justamente desses alunos que tu tem? Queria que tu trouxesse um comentário sobre isso também, porque eu acho que isso é um benefício para você como professor, mas também principalmente para os alunos. Com certeza. Um dos nossos alunos que entrou mais recentemente, né? Ele, se fosse anteriormente, eu daria para ele 5 aulas por dia, todos os dias, se fosse anteriormente, porque ele tem um prazo muito curto para conseguir alcançar os resultados que ele quer fazer uma entrevista internacional. E se fosse anteriormente, eu faria 5 aulas por dia. Só que hoje, com o nosso programa de acompanhamento que eu estou criando, que a gente estruturou juntos, ele consegue estudar todos os dias, ele consegue ter o meu acompanhamento próximo todos os dias, mas não Boa. são em aulas particulares. Então, todos os dias ele tem feedbacks personalizados, ele já falou que ele está melhorando muito, ele já fez vários cursos, ele já fez 2 cursos gravados, um curso presencial. Ele falou, Caio, parece que eu tô com você todos os dias de maneira particular, sendo que ele não tá. Olha Então, só que assim, doido. é exatamente essa estrutura do programa de acompanhamento que era a minha maior objeção, inclusive. O Jonathan deve Total. lembrar. Quando eu cheguei aqui, minha maior objeção, Jonathan, mas como que eu vou fazer? O cara, pra pessoa praticar o inglês, ela precisa ter prática todo dia, ela precisa conversar todo dia, e ela precisa ter uma aula particular todo dia. E no programa de acompanhamento foi mostrado isso. O aluno consegue até praticar mais vezes Mais o vezes. inglês, ter mais confiança, ter mais Total. segurança, acelerar mais rápido o processo dele através de uma estrutura do programa do que Exato. você vender 5 horas por dia, todos os dias, por exemplo. E dá mais autonomia para ele, né? Ele se sente Sim, mais livre em também aprender o idioma. Então, eu acho que isso é muito bom para ambas as partes, né? E eu comentei com uma professora ontem não, antes de ontem sobre isso, uma professora de inglês. Uma amiga dela tinha falado assim para ela, né?
Isso é um comentário interessante. Falaram assim, não entrega muita coisa para os alunos não, porque se eles sentirem que podem estudar sozinhos, eles vão te abandonar. Cara, é justamente aí que você está perdendo os bons clientes. Porque o bom Uhum, cliente, ele quer ter autonomia e quer ter você sim, como um guia, como alguém que vai estar ali direcionando. Eu dou autonomia totalmente para meus professores e eu acho que é mais que necessário isso. Porque as pessoas elas acabam comprando não conteúdo seu, é a tua mente, é uhum, a mente do Caio, é a pessoa do Caio. E isso aí, cara, sim, é uma coisa muito poderosa, porque a partir do momento que você tem esse elemento diferencial que é único seu, as pessoas contratam você não pelo teu preço, não exato. simplesmente pela quantidade de horas que você vai trabalhar. Não, elas contratam você porque você é o Caio, você é aquela pessoa que você tem uma marca muito bem feita ali e elas querem estar contigo e ponto, né? Então, isso eu acho que é muito benéfico, principalmente para longo prazo. E, Caio, assim, você comentou, agora um ponto interessante aqui, né? É, você comentou recentemente lá no nosso grupo do programa que. ah, você começou aqui conosco, Uhum, né? A gente fez lá a estrutura do seu posicionamento, do seu programa de acompanhamento, a gente refinou algumas coisas, ajustou outras, enfim. Eu lembro que a gente até fez eu acho que foi numa das chamadas, eu fiz meio que uma espécie de roleplay com você, que foi uhum. você vendendo para mim, a gente foi corrigindo Sim, algumas a gente coisas fez ali uma também, simulação ali. Isso uma aí. simulação. E aí você foi pro campo de batalha, e aí você trouxe um ponto muito importante, que pra mim muita gente pode achar que isso é ruim, mas eu acho que isso é benéfico, que é, nas primeiras oportunidades de vendas que você teve, você não vendeu, né? E Uhum, aí as pessoas podem pensar assim, poxa, mas cara aí, como assim? Eu sempre digo, né, que é muito importante você levar alguns nãos e não vender também, porque aí é onde que você corrige. Tem pessoas que não entendem isso e tem pessoas que entendem, como no caso seu. E aí você foi lá, corrigiu e agora, né, tá com 100% aí de conversão desde das correções. Me conta como é que foi essa tua experiência. sim. Nos primeiros, eu comecei a aplicar aos poucos, né, o programa, o método do programa, e aí já nas primeiras 2 semanas eu consegui 7 pessoas para entrar em contato comigo no primeiro mês. E dessas 7, só uma fechou. As outras 6, elas realmente não fecharam, não disseram não. Na verdade, algumas até disseram sim. Foi Ah, até interessante, uma delas me marcou muito. Ela disse sim, ela me pediu para enviar o link. Aí eu, beleza, toma aí o link, depois você paga, tchau, tchau. Saí da reunião. Aí ela depois, não! não, pensando melhor, eu tava olhando aqui. Então, assim, algumas coisas que eu, na É, reunião, não conduzi da maneira correta, não gerei a urgência, não trouxe para o aluno segurança, às vezes, do que ele precisava. tá. Outras pessoas falaram que era o que precisavam, só que não poderiam agora. Outras pessoas falaram que iam pensar. Outra falou que ia conversar com o marido, e conversou com o marido e achou melhor não. Então, assim, eu levei vários e vários nãos. E eu fui seguindo todas as dicas. Esse simulado também que a gente fez foi muito importante, porque você me passou uma Boa. dica lá muito boa para eu reestruturar a maneira como eu fazia a consultoria. Eu percebi que algumas horas eu estava enrolando muito, eu estava falando, explicando, 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 e o aluno já, ou ele já estava convencido ou não. Então Ou não não. era ali que eu ia convencer o aluno, eu tinha que mostrar para ele, trazer a segurança para ele, antes mesmo da reunião começar. Era no Totalmente. programa, era no meu método, era na minha visão. E aí depois, isso foi em agosto, né? Em agosto realizei 7, consegui fechar só uma. E aí agora em setembro, a gente tá no dia 13, eu já fiz 3 consultorias e fechei as 3. 100%. Inclusive Boa. uma foi bacana, foi interessante, porque eu fiz 2.000 por 3 meses de acompanhamento. Caramba, E, excelente. e a pessoa, e a pessoa vai ter uma aula particular por mês. Então alguém que achava que teria que ter todo dia, uma vez por mês. Uma vez E por aí eu mês. falei, não, você pode parcelar esse valor em até 3 vezes, sem juros. Sem Ela, não, juros. que isso, moço? Passa o Pix aí. Mas E ela e- fez 2.000 à vista. Então, assim, esse tipo de coisa era algo que eu não sabia que poderia Tá na acontecer. Eu hora você falava, ah, deve ter se espantado assim, olha, você pensou, que bom, meu Deus. Vai aleluia, pagar à não preciso vista. ficar esperando o aluno pagar depois enfim. Então, assim, Cara, que foi, da hora foi isso. muito bom. Foi muito bom. Tem Excelente, sido muito bom. excelente.
E é isso, é aperfeiçoar, né? Essas questões que acontecem, como pessoas que dizem sim na hora e depois desistem, são coisas comuns que a gente corrige. Às vezes elas dizem um sim ali na chamada, por uma leve pressão de só sair dali, né? E, Uhum, e aí são coisas que a gente corrige na própria consultoria, na própria condução, né? Eu mesmo já passei por isso. Era um problema, Caio, que eu enfrentava muito lá no começo. Muito, muito, muito. Eu recebi alguns sims e quando eu ia para sair dali, né, algumas pessoas desistiam, né? E aí eu fui corrigindo aos poucos, fui entendendo onde que eu tava pecando. Ah, eu pequei muito lá no começo na quebra de objeção, então eu achava que eu tava uhum, quebrando a objeção, mas na verdade não estava. E, enfim, e agora, né, eu vou aperfeiçoando cada vez mais e eu até hoje, depois de, sei lá, ter feito sei lá quantas reuniões de venda, até hoje eu corrijo e aperfeiçoo todo santo dia, cada consultoria. Tem consultorias, às vezes, que eu desligo a call e eu falo assim, putz, foi uma merda essa consultoria. uhum. Não porque, Sim, não sim. porque, não porque eu não vendi. Às vezes teve consultorias que eu até vendi, mas eu falei assim, cara, eu errei muito naquele ponto ali. Eu poderia ter aperfeiçoado aquilo para ter poupado mais Uhum, tempo. Enfim, e eu acho que é bom essa análise crítica, buscar melhorar, porque senão você simplesmente se acomoda, né? E aí nunca é legal ter se acomodar. E bom, para fechar, o que tu diria para as pessoas que talvez ainda estejam pensando: ah, será que eu mudo? Será que eu faço algo novo? Será que eu. É até curioso isso aqui, só abrir um parênteses. uhum. Você não deixou, Caio, de ser professor e você não deixou de Sim. ensinar. O que você Uhum, mudou foi o que e é o que você está mudando é o seu modelo de negócio. A forma que você embala melhor esse teu conhecimento, a tua experiência como professor, né? Então, assim, não é uma mudança, tipo, da água pro vinho, eu vou tirar todas as coisas que eu faço hoje e vou fazer coisas totalmente diferentes. É claro que no começo você acha que tudo é muito diferente, mas na prática, se você for uhum. perceber, você tá fazendo o mesmo, só que de uma maneira melhor, que é melhor pro aluno, melhor para você, melhor pro seu bolso, melhor para tudo, né? E é uma Sim. construção de longo prazo também, né? Eu sempre falo isso. É uma construção de longo prazo. Caio foi lá, teve resultados recentes. Com essas vendas aí foi o quê? 6.000 que você fez, basicamente? Foi quase 7.000. Foi essa de Quase dois 7.000. mil. Nesse mês agora foram. Agora em agosto foram duas de 2.000. Boa. E foi uma de 1.000 agora. Então, nesse mês de agosto já fizeram 5.000. E mês passado, aquela que eu fiz, a uma das sete, foi de 3.000. 3 Então, mil. 8.000. 8.000. 8.000. Excelente, excelente. Já dá pra subir o preço isso aí, tá? Já falei pra você lá no Já, já, grupo. já vou subir, Já já. sobe, sobe. Pode confiar e vai nessa. Mas assim, o que é que tu diria, Caio, para as pessoas que ainda pensam talvez em mudar, em dar um passo, que às vezes ficam um Uhum. pouco inseguras também? Eu acho que. Eu acredito que a gente vive de acordo com a nossa perspectiva. Eu acho que os resultados que a gente tem estão de acordo com a nossa perspectiva. Então, por exemplo, para alguém que tem R$ 10 na carteira, às vezes um investimento de R$ 10 é muita coisa. Para quem tem 1 milhão na carteira, R$ 10 não é nada. Então, eu acho que o- a, a nossa vivência, os nossos resultados estão de acordo com a nossa perspectiva. Então, eu antes do programa tinha uma perspectiva de que eu preciso vender minha hora-aula para eu ter os resultados, eu ter ali R$ 6.000, por exemplo, ao mês de faturamento como professor particular. É uma coisa que está ótima. Eu ter que viver de boleto em boleto, de mês em mês, essa é a vida mesmo. É isso, eu tenho que trabalhar. E esse é o Uhum. modelo. Ou então até mesmo, eu tenho que contratar outros professores, eu tenho que fazer aulas em grupo. Era a minha perspectiva. Mas quando chega uma perspectiva diferente e a gente percebe que Legal. existe um outro caminho, às vezes um caminho mais fácil, um caminho mais claro, a gente consegue transformar a maneira como a gente vive. A gente Total. consegue transformar os resultados que a gente tem. Então, para alguém que está em dúvida, para alguém que não sabe se vale a pena ou não, para alguém que não sabe se realmente funciona ou não, eu acho que é realmente entender que a sua perspectiva hoje é uma, e tá tudo É bem, uma... porque é a perspectiva que você sabe até hoje. Mas existe um outro caminho, existe um outro método, uma outra Se abriu perspectiva, novo, né? e se abrir esse novo, exato, Total. exatamente. Interessante isso. Muito bom, muito bom. Excelente, Caio. Como eu falei ali no início, em breve provavelmente vamos gravar outros vídeos. Ótimo, perfeito, Atualizando, tô disponível. atualizando aí as pessoas que verem esse vídeo, como que estará o Caio nos próximos meses.
Cara, agradeço demais aí pelo esse teu depoimento. Eu chamo os alunos, eu costumo chamar os alunos assim que eles têm resultado, porque é o seguinte, isso é uma coisa aqui para fechar. Comemore a vitória de vocês. Tipo, independente da vitória. Comemore. Tipo assim, Uhum, eu vi um vídeo um dia desse, de um cara falando assim. Eu feliz quando eu fazia R$ 100 por dia na internet. Aí tava lá ele todo feliz uhum, e tal. Aí 5 anos depois eu, né, hoje fazendo R$ 5.000 por dia, ele todo triste, meio pra baixo, etc. 5.000 por dia, que não é nada ruim. uhum. Mas aí, qual era o ponto aqui? Às vezes a gente se acostuma, né? E Sim, sim, deixa de comemorar cada vitória que a gente tem. E aí, muita gente fica nessa, mas poxa, é muito, muito doido isso, né? Mas poxa, eu só fiz R$ 20.000 no mês. Meu Deus, cara, pelo amor de Deus. Mas poxa, eu sim, só fiz sim, 10.000 online, pelo amor de Deus. Então, assim, comemorar cada uma das vitórias, cada conquista, né? Esse vídeo pra mim aqui é um marco. Para você, é um marco para mim também, sim, né? Mas que não pare aqui. É que seja algo, né, um ponto, né, de vitória para a gente comemore também outras vitórias lá na frente. E a gente vai se lembrar desse vídeo aqui. Poxa, lá atrás estava fazendo tanto, agora estamos aqui. Eu sempre gosto de deixar esse registro também para o Caio lá na frente ver, né? Poxa, caraca, sim, lá sim. atrás eu estava nesse estágio, agora eu estou nesse lugar aqui, eu tenho que valorizar toda essa minha jornada cada vez mais. Mas bom, meu amigo, muito obrigado. Para quem não sabe, a gente tá gravando isso no sábado, então agradeço ao Caio aí por ter se disponibilizado a gravar isso no sábado. Puxei o rapaz para fazer um vídeo no sábado, mas isso só é possível porque ele não tá lotado de Porque eu não aulas tenho mais aula particulares. sábado. Pois Aí, ó, é, tá vendo? pois é, não tenho mais aulas. Se Então, antes ótimo. fosse antes, não teria como. Não teria como. Obrigadão, Caio. Um grande Eu que abraço, agradeço. pessoal. Valeu, tchau, tchau. Boa. Thank